inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada marca te deixará te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, ele sempre me mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias mudados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve aqui. E hoje você é o resultado dos dias roubados. Olha você aí. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar, e enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. Deixa ele trabalhar, e enquanto ele te molda, de tudo ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte. E tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Vindo está te moldando. Filhos vão te ensinando. Amém. Nós estamos num ambiente, irmãos, onde o Espírito Santo ele reina. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como foi sua semana, mas a certeza que eu tenho é que o Espírito Santo quer renovar as tuas forças, quer trazer esperança novamente, quer te consolar, quer te encorajar. E esse é o momento de você conversar com o seu Pai. O Pai que te trouxe para um propósito. Ele está aqui. É Emmanuel, é Deus conosco. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, com os corações muito gratos. Ó Deus, nós Te louvamos, nós dizemos que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Nós falamos a Ti, Senhor, que não há outro Deus maior que o Senhor. Nós nos submetemos ao Teu Espírito, a esse ambiente de glória, Deus.
a esse ambiente de governo, Deus, uma palavra tua, uma intercessão, Senhor, gerada pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós cremos o que a tua palavra diz, que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros testemunhos, a tua palavra é rei e o teu nome é glorificado, Deus. Nós já não estamos mais, Senhor, na terra, Pai. Nós estamos diante de Ti nas regiões celestiais, Deus. Ouve o clamor dos Teus filhos que aqui estão, que são os meus irmãos, Senhor. Aqui tem pessoas que vêm só para Te agradecer, Senhor, só para transbordar, só para glorificar o Teu nome, para render graças a Ti e dizer que o Senhor é bom. Outros, meu Pai, estão com o coração aflito, angustiado, Senhor, por causa da demanda da semana, porque recebeu má notícia. Ó Deus, intervém nessa situação, Senhor. Outros, meu Pai, está preocupado com o familiar que se encontra longe, que não está muito bem, Pai, que se encontra também angustiado com o Espírito Santo, assim como tu fez com Filipe em Atos 8, translador, transportou, alcance também. Outros, meu Pai, querem ter uma experiência sobrenatural contigo, querem renovar sua aliança, querem começar algo novo contigo. Mas em primórdio, Senhor, nós colocamos todo o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nessa noite nós não queremos sair daqui do mesmo jeito. Nós queremos sair diferente, Senhor. Nós queremos sair almejando, anseiando. Nós queremos sair daqui clamando a oração do Espírito Santo, Senhor. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua vinda. Nós cremos que o Senhor está aqui. Pois assim nós oramos, Senhor. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao mesmo meu amor.
Cordeiro da morte vencer. Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro da morte vencer? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro da morte vencer? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro da morte vencer? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é
Quero convidar você a abrir o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Não temas, meus irmãos. Amém? Amém. Porque eu amo o Apocalipse. Livro do Apocalipse. Ele é o último livro das Escrituras Sagradas. O capítulo é de número 2. Quem encontrou diz assim: achei o tesouro. Achei o tesouro. Quem não encontrou, pede ajuda para o irmão aí mesmo. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tem provados os que dizem ser apóstolos, que não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportados, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Eu, mais meus irmãos, nós estamos com fome, Senhor, com sede. Nós queremos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos ajude, Senhor, a caminhar mais uma Bíblia. Que nesse momento do nosso coração, a nossa mente esteja em Ti. Fale conosco, Pai, pois assim nós oramos, nós te pedimos e agradecemos. E a igreja diz: amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, você já teve alguma vez na sua vida a experiência de trabalhar por algo, fazer alguma coisa, fazer tudo certo, e na hora H dá errado? Sim ou não? Sim. É constrangedor, é ruim, né? A gente fica sem jeito. É o mesmo caso de um vendedor, que ele vai atender seu cliente super bem, dá atenção, recebe elogios. O cliente quer comprar, pede para separar, mas a loja, irmãos, não tem o requisito que aquele cliente veio buscar, e ele vai embora. Não tem a condição de parcelamento, e ele vai embora e compra na loja da frente. É ruim, né? Sim ou não? Sim. Da mesma forma, é um jovem que ele se banha, coloca um traje, bota o perfume da bola, faz tudo certinho para beijar a garota. E na hora H dá errado, não sai nada. Não é ruim, meus irmãos? Meus irmãos, é o que aconteceu aqui com essa igreja. Ela fez tudo certo. Jesus
está elogiando essa igreja, está falando, ó, vocês têm doutrina, vocês são perseverantes, vocês fazem minha obra com zelo. Ele aponta uma coisa, mas te falta uma coisa, falta o amor. Aqui nós podemos aplicar Mateus 7, 21, 23, que muitos chegaram diante do Eterno naquele dia: Senhor, eu preguei no teu nome, eu ensinei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz milagres, Senhor, eu fiz tua obra em teu nome. Fez tudo certo, sim ou não? Sim. Aí na hora H, Jesus: nunca te conheci, aparta de mim. O que nós começamos a aprender aqui, irmãos? Há uma advertência de Deus à igreja de Éfeso, que nos ensina que nós podemos fazer tudo, usar vários meios, pegar atalhos, até mesmo, para fazer a obra de Deus crescer. Mas se nós esquecermos o essencial, meus irmãos, vai dar errado. Vai dar tudo errado. Os fins não justificam os meios que a gente vai usar. Não justifica. E aqui nesse texto, irmãos, de Apocalipse 2, quem está falando é Jesus, já ressuscitado, já na glória do seu trono. Ele pede para o seu discípulo amado, o apóstolo João, escrever. E vale a pena, irmãos, aqui relembrar que o apóstolo João foi o único discípulo que não morreu de forma, irmão, truculenta, de forma que, olha, nós olhamos a comparação com os outros discípulos. Paulo foi decapitado, João Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, alguns foram partidos no meio, e João não prova a morte assim. O apóstolo João, ele morre de vez, porque havia uma palavra sobre a vida dele. Quando perguntaram, estava Jesus e seu discípulo, e Jesus falou: o que é que te importa se esse meu discípulo não prove a morte antes de me ver na minha glória e do meu reino? Ali havia uma promessa de Deus sobre a vida do apóstolo João. E quando os discípulos todos morreram, ficou só o velho João. O imperador da época, chamado Domiciano, irmãos, ele quer a maior estratégia, ele quer entrar para a história, ele quer trazer alegria ao povo e quer martirizar de uma forma que nunca ninguém fez. E ele prepara um caldeirão de azeite fervendo, pega o apóstolo João e joga nesse caldeirão. Então, quando você pega uma carne, que a gordura está quente, você joga um bife, chega, sai aquela fumaça. Isso aconteceu com João. E quando aquela fumaça cobriu, o povo esperava a morte. Quando aquela fumaça passou, o apóstolo João estava lá vivo, porque havia uma promessa sobre a vida dele. A morte não podia tocar, irmãos, assim como na vida de Jó. Assim como eu e você, nós temos uma palavra sobre esses dias. Eu e você, nós temos sido chamados, independente das circunstâncias, o que você está passando, o que eu estou passando, o que nós estamos vivendo, mas existe uma palavra sobre minha vida e sua vida. Mas isso não quer dizer que João não ficou desconfigurado. Imagine, irmão, você talvez já conheceu, viu na internet alguém que já foi queimado vivo, que não morreu, ficou todo desconfigurado. E aqui nós entendemos a mitologia grega, porque que eles pegaram o velho João e jogaram na ilha de Patmos. Porque havia um misticismo entre alguns deuses que desciam na terra, se deitavam com as mulheres e elas geravam filhos. E esses filhos eram conhecidos como semideuses. Nós temos Zeus, que é o deus maior segundo a cultura grega. Nós temos seu irmão, que é o deus do Hades, do inferno. Nós temos seu outro irmão, que é conhecido como Poseidon, o Senhor das águas. E olharam para João, viu que ele não morreu e disse: ele é um homem amaldiçoado, ele é um filho dos deuses, vamos jogar ele para ele morrer na ilha de Patmos. E João, irmãos, nos dá uma
um ensinamento preciosíssimo. Nesses dias que você se sentir só, quando todas as portas se fecharem, quando todo mundo não for para a tua cara, quando você não vê mais sentido, João, ele dobra o joelho e a porta do céu abre. E quando abre, aparece o Rei Jesus para ele, glorificado. Aí ele vai dizer que o cabelo dele é como uma lã branca, vai dizer que o seu corpo é uma luz reluzente, branca como a neve. Aí ele vai dizer que existe um cinturão de ouro traçando o seu peito. Ele vai dizer que seus pés são como um latão que saiu da fornalha reluzente. Aí ele vai dizer que tem uma marca da coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus vem, João, sobe para cá, que agora eu vou trazer as revelações dos últimos dias. E então Jesus escreve, dita e pede para João escrever. E João tem uma missão difícil, irmãos, complicada. Pergunte do quê? Ele quer transcrever o que viu no céu na palavra para os seres humanos entenderem. Porque ele diz, por exemplo, que a grande cidade, a Nova Jerusalém, é terra de ouro, mas no céu não tem ouro. É algo transcendental, irmão, não é algo físico. Mas João viu que é tão belo, tão precioso, que ele teve que comparar com os diamantes, com a safira, com o ouro. E ao escrever, ele escreve para 7 igrejas. E eu quero falar de uma delas, que é a igreja de Éfeso, para você entender a mensagem do seu coração. Permita dizer como era a cidade de Éfeso. Era uma cidade rica, onde tinha o maior porto, era portuário do seu tempo, recebia os grandes navios, embarcações. Havia 3 grandes estradas que os comerciantes passavam por ela. Tinha, na sua época, as 7 maravilhas de todo mundo, que era o templo da deusa Diana, que era adorado de forma promíscua, onde homens e mulheres bebiam até não aguentar mais, depois vomitavam, aí bebiam de novo. Por isso que Paulo vai escrever aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas se enchei do Espírito. Essa grande cidade, irmãos, havia um misticismo de amuleto que eles vendiam para as pessoas de fora, que esse amuleto dava sorte no amor, dava sorte nas finanças, dava sorte na guerra, dava sorte na sua casa. Era um ponto turístico que as pessoas dos continentes da Ásia, ao tirar suas férias, iam para lá, porque havia um grande templo que tinha gladiadores. Era prazeroso naquela época. Era uma cidade, irmãos, riquíssimas. Era uma cidade que era livre do jugo romano, que não pagava impostos. Tudo que entrava era para a cidade, era para o povo. Era algo extraordinário, irmãos. Sem falar do culto a Deus Diana, que havia muita sexualidade ao bel prazer. E Jesus, irmãos, diante desse contexto, chega a elogiar esta igreja. Pense comigo, irmão. Será que tem alguma semelhança nos nossos dias? Uma igreja, irmão, tão poderosa, que foi a única igreja que Paulo passou 3 anos interruptamente, sem sair, fundamentando. Quando ele sai, irmãos, ele não deixa um pastor qualquer, ele deixa Timóteo. E quando Timóteo está, ele escreve 2 cartas para Timóteo. E quando Timóteo vai sair, sabe quem é que fica nessa igreja como pastor? Nada mais do que o apóstolo João. Uma igreja de consolidação, de conhecimento, de doutrina, de glória, de homens que amavam a Cristo. Por isso que ela é tão fundamentada, irmãos. Mas Jesus tem algo contra ela, que é a falta de amor. Que é o que eu trouxe esse contexto, não é para encher a sua mente de informação. É para você entender o período, o ambiente que a igreja estava rodeada, irmãos. Eu quero falar sobre a obra fiel da igreja,
sobre o pecado que Jesus denuncia na igreja e o objetivo final de todos os cristãos que o Senhor tem para cada crente. A obra fiel da igreja, nós vemos, irmãos, que mesmo com a dificuldade da política, da cultura, da sociedade, da sociologia, da filosofia, que aquela cidade pregava, Jesus observou as boas obras, irmãos. Disse que as boas obras é de grande exemplo, de alegria, de ser imitado. E ele reconhece, ele diz, Apocalipse 2, verso 2, olha o que diz aí: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Através de tudo isso, irmãos, nós vemos que a igreja de Éfeso operou justiça em um local que era injusto, que demonstrou que é ser um cristão autêntico, genuíno e verdadeiro em meio à corrupção. Dava testemunho. A obra que fala aqui é testemunho, é a conduta de uma vida cristã exemplar do reino de Deus. O trabalho árduo fala de labor, fadiga, exaustão. Com o envolvimento, não para, mesmo cansado, continua fazendo a obra, buscando, glorificando o nome do Senhor. E a perseverança é uma resistência, é uma paciência, irmãos. Mesmo perseguido, diante de tudo isso, das tentações, eles mantiveram firme com aquilo que Deus chamou eles. Não foram jogos, as distrações, a riqueza, a sexualidade, a cultura, a política, irmãos, que fizeram eles desviar. Nem uma nova religião com o ímpeto da moda. Porque imagine, irmão, tu ir para um culto adorar um Deus que, além de você se embriagar, você pode ter relação sexual e você ainda saía com amuletos de sorte. Atrativo, maravilhoso, mas a igreja de Éfeso, ela não se perdeu. Elas perseveraram nas bem-aventuranças de Jesus. Sabe, mais da frente, Apocalipse 14, 13, Jesus diz assim, João diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansaram das fadigas, as mesmas fadigas que o Éfeso estava vivendo, pois as suas obras o seguirão. As mesmas obras. Então era algo que Deus, que o próprio Cristo aprovava. As mesmas obras. Como é fácil, irmãos, viver na cidade de Éfeso, ou na cidade de Imperatriz, ou outra cidade, com cheias de tentação, propostas, e deixar a obra de Deus. Não é verdade, irmãos? Como é fácil. Se nós não piscarmos, se nós não vigiarmos, nós estamos fora da igreja. Como é fácil viver na cidade de Éfeso, ou na cidade de Imperatriz, e abandonar a conduta cristã. Como é fácil, irmão, viver na cidade de Éfeso ou de Imperatriz, e abandonar o reino de Deus, por causa das distrações, dos belos prazeres. Pessoas que hoje dizem que o pecado do mundo é forte. E alguma frase eu coloquei no devocional: será que não é a nossa busca por Deus que é fraca? Porque nós estamos diante de uma igreja que vivia tudo isso, mas deu bom testemunho, que não se dobrava. A outra coisa que Jesus observa na parte B, do verso 2, que é o testemunho, a verdade e a doutrina. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Irmãos, que igreja madura teologicamente essa de Éfeso. Que maturidade biblicamente falando, irmãos, essa igreja era. Era onde eles denunciavam os falsos crentes,
os falsos pastores, os falsos profetas, aqueles que mentiam, que pregavam ali um versículo, queriam pregar outra coisa que não tinha nada a ver com Cristo. E a igreja sai fora. Isso não é o Evangelho. Que igreja, irmãos? Porque o maior sinal, irmão, dos últimos dias é o engano. E nós vemos muita coisa sendo pregada aí fora. Vemos o Evangelho. Um Evangelho light, um Evangelho, irmãos, que não vai levar para a eternidade. Que não vai mudar. E João, lá em Éfeso, ele escreve, 1 João 4, ele diz: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Com o espírito, irmãos, que está como um tsunami, rondando a fé cristã, a igreja, irmãos, deturpando, e muitos vão gostar de ouvir coisas ao seu bel prazer. Estão amando esse evangelho dosificado, irmãos. Jesus, ele quer que nós venhamos sair do playground, irmãos. Ele quer que nós elevamos o nível de verdade e viver o sobrenatural dele. E ele diz: tem vencido os homens maus. Quem são esses homens maus, irmãos? O próprio texto explica, verso 6: mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Não tem esse evangelho da hipergraça, que eu posso fazer tudo, esse evangelho mentiroso, que eu não tenho que mudar de vida. Jesus está dizendo aqui, ó, eu odeio. É Jesus, irmão. A carta quem está ditando é Jesus. João está escrevendo, mas Jesus está ditando. Vocês odeiam, né, igreja de Éfeso? Se vocês repugnam, e eu, que não foi o evangelho que eu fui pregar na terra. E quem foram esses nicolaítas, irmãos? Irineu, um dos grandes pais da igreja, depois dos apóstolos, teólogo, bíblico, cristocêntrico, ele diz que os nicolaítas vieram da doutrina de Nicolau. Quem foi Nicolau? Se você abrir em Atos, capítulo 6, quando a igreja passa por algum problema a respeito administrativo, eles oram e levantam 7 homens cheios do Espírito Santo. Um deles é Estevão, que foi apedrejado, mas não negociou a fé. E parceiro dele, sabe quem foi? Nicolau. Ele começou a fé bem, irmãos, maravilhosa, cheio do Espírito Santo, Estevão queimando por Jesus, adorando Jesus. Ó, Deus é bom. Mas com o tempo da caminhada, Nicolau, aquele homem que foi cheio do Espírito Santo, junto com Estevão, irmão, o patamar não é para qualquer um, não. Ser escolhido pelos apóstolos daquela época, mas ele com o tempo se apostatou da fé. Vocês sabem qual era a dele? A dele era o seguinte: nós temos que modernizar o cristianismo. Será que há uma coincidência nos nossos dias? Será que se existe nicolaítas, a doutrina de nicolaítas nos nossos dias? Pessoas dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela contém. Ser uma coisa, contém é outra. Eu sempre gosto de dizer para os jovens que nós podemos sim ser modernos, mas não mudando. Que nós podemos ser descolados e tal, mas não ao ponto de descolar de Cristo e da palavra. Que a gente pode ser para frente, mas não pode deixar Jesus para trás. Mas o que Nicolau quis impregnar naquela época foi isso. Ele se apostatou da fé. E aqui nós vemos, irmãos, que é possível pastores se perderem na caminhada, apóstolos se perderem na caminhada, crentes se perderem na caminhada, evangelistas, profetas, irmãos, homens com dons de cura, de libertação. É possível. E o interessante é que o significado da palavra Nicolau significa conquistar.
Ele saiu do meio do cristianismo, amoroso, irmãos, carismático, sorridente, bom de lábia. É daqui que veio o nome, a logomarca do Nike, conquista, aquele que conquista. Veio do grego conquistar. Nicolau, irmãos, ele cria uma teologia, que hoje é hipergraça, mas a teologia que ele cria é disfarçada. Ele diz que, olha, a lei de Moisés foi abolida, porque Cristo cumpriu. A graça de Cristo, ela nos permite nós pecar, viver da maneira que quer, fazer o que quer, do modo e a hora que quisermos. Fazemos tudo ao nosso bem prazer, aí nós pega, no final das contas, joga tudo para debaixo do tapete, que Cristo paga a conta. Porque ele implanta mais uma teologia, porque o nosso corpo é mau. Nosso corpo é ruim. Não importa se você faz coisa ruim. O que importa é que seu espírito seja bom. E o que dizer dos irmãos que era ruim e tiveram a vida transformada? O corpo e tudo. Que luta diariamente. Ele implanta essa teologia sobre a lei, sobre a graça e sobre o corpo. Ele implanta o filósofo Platão. E é nisso, irmãos, que Jesus vem e elogia. Cara, vocês são top. Vocês não caíram nisso. Vocês estão firmes. Aleluia, glória a Deus. Que igreja, irmãos. E Jesus ainda vai mais além, irmãos. Vocês passam pela provação. Apocalipse 2:3 diz: você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Eles eram perseguidos, chamados de otário, porque na cidade daquela comerciante, irmãos, os de casa enrolavam de fora. Sim ou não? Vamos ganhar o dinheiro, de fora são besta. Os otários. Olha, o Rony otário. Começa a se dele. Está dando só para ele comer. É crente, abestado. Enquanto é um exemplo, a irmã Carol, que nada mesmo. Esse irmão é muito besta dele. Ele não quer enrolar o povo, deixa eu enrolar. Não vai acumular meu dinheiro. Eles, irmãos, perseveraram. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não somos perseguidos pelo nome de Jesus? Porque nós não priorizamos o nome dele. Na faculdade ninguém sabe que nós somos crentes. Na escola ninguém sabe que nós somos crentes. A maioria das vezes. No nosso trabalho. É o que eu sempre vou dizer, irmão. Deus conhece o meu coração. Irmãos, como diz Billy Graham, isso não te assusta. Isso não te assusta, meu irmão. Deus conhecer seu coração. Uma vez eu estava com um rapaz animado, queimando por Jesus e tal. E aí chegou um amigo dele, que trabalhou na época, aí ele queimando, conversando comigo, fogo, unção, homem de Deus e tal. Mudei minha vida, expulsando. Irmãos, ele conversou quase uma hora. E ele não transmitiu que ele estava sendo crente. Porque eu sei, irmão, eu vim desse mundo. Ele não se importou. Ele todo agoniado, com medo de eu falar alguma coisa. E eu vendo assim, meus irmãos, o próprio Jesus, aquele que me nega diante dos homens. Porque a gente acha, irmão, que negar diante dos homens é quando nós fazemos o apelo aqui, aceita Jesus. Não, irmão, é diante dos homens, da nossa vida, do nosso dia a dia. Aquele que me negar, eu negarei naquele grande dia diante do Pai. Não, Deus sabe do meu coração, minha vida, eu sou bonzinho. Não padece, irmão. Essa noite, irmãos, é noite de nós entregarmos o nosso coração a Jesus. De verdade. Fazer uma nova aliança, um novo pacto. Não importa, irmãos, como está a sua vida. Deus te trouxe nessa noite para você ouvir essa palavra, para incendiar o seu coração, para trazer a sua racionalidade, que você é amado, que você é dotado, que você está sendo chamado para capacitar para essa geração rasa, superficial, mas que eu e você vamos elevar o nível da profundidade
em Cristo Jesus, irmãos. É isso que Deus tem nos chamado. E nós temos que se identificar que tipo de crente nós somos ainda, irmão. Quando nós falamos que somos crentes, amém. Mas nós temos que identificar, porque os que estão na mídia dando mau testemunho, pastores, homens que estão ostentando, sei que você já passou por isso, as pessoas nos julgam por causa da conduta deles. É onde nós temos que bater no pé dele, me imita para tu ver se tu vai para o céu. Imita meu estilo de vida, para tu ver. Eu garanto para você, eu me garanto, irmão. Eu, como cristão, irmãos, eu garanto para você que o estilo de vida que eu tenho vivido, se você me imitar, é certeza que você vai para o céu. Amém. Sem sombra, irmãos. Diante do Espírito Santo que paira sobre nós aqui nessa noite. Eu não tenho vergonha, irmãos. Porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para aquele que crê. Amém? Então essa igreja tinha tudo isso, irmão. Éfeso não suportava. Se nós parássemos aqui, nós vamos falar: uau, que igreja, eu queria congregar nessa igreja. Eu queria ser dentro dessa igreja. Igreja perfeita, mas Jesus vem e desce o arremate, irmãos. Ele diz: tudo isso você tem. O interessante, se não pegar o texto, ele elogia, denuncia o pecado e elogia de novo. Porque Deus dá oportunidade para o arrependimento. E ele diz assim nos 5 e 6. Vou ler só o 5, que é onde ele denuncia o pecado. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meus irmãos, aqui nós vemos que as obras que nós fazemos tem que estar em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso próximo. Como diz Jesus em Mateus 22. Jesus deixou esses 2 mandamentos. Quero relembrar que você, essa igreja, irmãos, ela tinha doutrina, ela tinha ensinamento, ela jejuava, fazia obra social, ela crescia, dava bom testemunho, a glória se manifestava. Mas Jesus, te arrependa. Jesus está dizendo para nós sairmos da superficialidade, para nós sermos como João Batista, se tornar um verbo, uma palavra. A voz do que clama era uma profecia de Isaías, e João Batista foi chamado de a voz do que clama, porque ele leu tanto, se aprofundou tanto, viveu tanto, que ele se tornou essa palavra. Isso é tão cabal, isso é tão verdade, que segundo os Coríntios 3, Paulo vai dizer, irmão, que nós temos que ser uma carta viva. E eu gosto sempre de citar essa frase do Billy Graham, porque, irmãos, a única Bíblia que algumas pessoas vão ler é a sua vida e a minha vida. É isso que Jesus estava dizendo, que por mais que vocês tenham um exemplo, vai chegar um momento que não vai dar para disfarçar. Porque quando nós fazemos essas coisas sem amor, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque a falta de amor é tão ruim, irmãos. Porque a obra sem amor, ela é morta. Porque sem amor, nós servimos só nós mesmos, os nossos egoísmos. Sem amor, nós seguimos apenas os nossos instintos. E em vez de abençoar a gente vai incomodar e sucumbir a fé de muitas pessoas, porque está sem amor. Amor a Deus e ao próximo. E isso está tão perspectiva no nosso dia, irmão. Porque nós estamos no tempo, quero queimar, adorar, eu choro no culto e tal. Mas tem culto, irmão, que a gente entra num lugar como esse, com a cara amarrada, com a cara fechada, irmãos. Você pensa comigo, irmãos, eu como pastor, se toda vez você vier aqui e eu cantar essa música aqui, maravilhosa, nossa,
Bíblia diz que quando o coração está cheio, a formoseira murcha. É a Bíblia, irmão. Não é eu. Você diz que ama a Deus no seu trabalho, mas chega empurrado, zangado, com a cara amarrada. Parece que foi batizado no copo de vinagre. Está chupando limão direto. Vem para a igreja com o seu cônjuge. Chega da igreja que é zangado, é um ódio. Irmão, solta esse leão para fora. Deixa o amor de Deus entrar no seu coração. Entrar no culto aqui, você tem que entrar animado. Deixa os problemas lá fora. Porque aqui dentro Jesus pode resolver. Se não resolver, mas pelo menos aqui você vai celebrar. Você vai se animar. Senhor, eu vim te cultuar. Eu vim te adorar. O meu coração é teu. Esquadria, Senhor. Muda. Arranca aquilo que está impedindo de eu te adorar de verdade. Eu, irmão, tenho que chegar queimado. A irmã vai ter. Tá gravando aí, né? Guarda aí, meu filho. No PG que os irmãos sempre ficam animados, sim ou não? Sim. Todo PG durante o ano era pega para capar. Ao ponto de arrumar mal, irmão. E você sempre deu sorrindo. Mas por dentro, rapaz, vou largar essa mulher. Ela não faz raiva demais. Tenho certeza que ela também, vou largar esse carro. É doido. Porque assim, irmãos, nós estamos no ambiente, irmão, para nós se alegrar. Isso é tão profundo, irmãos, que o apóstolo Paulo é apóstolo Paulo, irmão. Não é qualquer um, não. Que escreveu 70% do Novo Testamento. Olha o que ele vai dizer, a carta do amor. 1 Coríntios 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, que eu tenha todo o conhecimento e tenha toda a fé capaz de mover montanha. Imagina, irmão. Tu vê um cego ali, veja em nome de Jesus, pela fé que eu tenho em Jesus e que você tem. Um morto ressuscita. Paulo está dizendo ainda que eu faço isso, que eu seja um top. Se eu não tiver amor, ele vai mais profundo, irmão. Ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo, vem de sua casa, seu carro, sua bicicleta, sua roupa, vem de tudo, para ajudar o pobre necessitado. Que eu entregue o meu corpo como Cristo, pelos outros, que eu seja queimado. Aí ele diz, se eu não tiver amor, nada. Não vale de nada, irmãos. Porque a falta de amor engana a gente. A falta de amor, irmãos, machuca pessoas. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que temos conhecimento. É Paulo falando, irmão. Temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho. Sei mais, eu sou top. Eu sou um pastor, teólogo. A dose espinhal do Evangelho, os pseus de Deus. E aí, filho, te ouvi, nós te ouvi. Deve ser conhece. Nossa, até inglês. Ser ou não ser, eis a questão. Ele está dizendo que o conhecimento, se eu ler a Bíblia só para aqui, ó, livro, só para o teu conhecimento, para me mostrar para vocês, ele diz, traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. É por isso que Paulo ele termina a carta de Éfeso. Éfeso 6:23 diz, Pai seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para nós amarmos, irmão, nós temos que ter fé. A igreja de Éfeso, irmãos, fazia tudo, mas perdeu fé. Perdeu o amor. Só seguiam liturgias, protocolo, aqueles que foram ensinados na raça, irmãos. Eles tinham doutrina, tinha ensinamento, tinha zelo, tinha tudo. Mas não tinha amor, perderam a fé. É por isso que os discípulos, domingo passado eu falei, que quando falou, Senhor, quantas vezes deve perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ô Senhor, pois aumenta a nossa fé.
Porque tudo é sobre perdão, tudo é sobre amor, irmãos. Porque o amor, ele lança fora o medo. O amor é fruto de fé. E eu pergunto para você, como está o nosso amor por Deus e pelo próximo, começando na nossa casa? Como está o nosso amor na nossa vida? Homens de renome, organizações sociais, no trabalho das nações, é preso hoje porque há anos abusa da própria vida. Irmãos, vocês estão entendendo essa mensagem? Nós vemos a deputada Flor Diniz, né? Essa também. Você, irmão, que coisa bonita, 50 crianças. Lindo, maravilhoso, top. O trabalho. Vai restar dele, irmão. Essa não tinha amor mesmo, não tinha. Quem somos nós? Nós somos aquele que luta contra os nicolaítas, prezamos, zelamos a doutrina, nós amamos a denominação, nós amamos isso e aquilo, denunciamos o pecado, somos santos, mas não amamos. Ou nós somos os próprios nicolaítas? Porque, irmãos, sem amor, além de ferir, nós vamos fracassar. Como a igreja de Éfeso fracassou. Porque no final da minha vida, da sua vida, de todos nós, irmãos, o que vai valer é o amor de Deus e ao próximo que você teve na terra. Nossos trabalhos, nossos feitos, nosso esforço, irmão, não vai valer de nada. Lembra-te, volte ao primeiro amor, irmãos. Essa mensagem, irmãos, ela me fez lembrar a minha busca que eu tinha com o Senhor. Eu passava 3 horas. E o Senhor, irmãos, me confrontou nessa madrugada a respeito dessa mensagem. Essa mensagem, ela não é dura, irmãos. É uma mensagem atual. É uma mensagem, irmãos, que você e eu estamos sendo privilegiados de ouvir. É o Espírito dizendo: a igreja, quem tem ouvido, ouça! Se conserte, se alinhe, volte ao amor do Senhor Jesus. Qual foi a última vez que tu passou 3 horas quebrantado e buscando? Qual foi a última vez que tu pegou a semana direta de jejum? Aí tu vai dizer que está ocupado com a obra. Deus falou comigo, irmão, sou o primeiro da fila. Que mergulhado, irmãos. Que onde eu, um pequeno grupo, o irmão Daniel, que não sabia falar, falava até cuspindo, mas quando ele abria a boca, meu coração saltitava, porque não era o profeta, não era o que ele falava, era a minha busca, irmão. O que é o primeiro amor? É um amor profundo por Jesus, pela Bíblia, pela igreja. É um desejo profundo em andar em intimidade com Deus, ser amigo de Deus. É ter um desejo ardente de cultuar o Senhor. O amor é ter comunhão sincera com os irmãos. É uma dedicação sincera à obra. É servir, é se consagrar, se jejuar, irmãos. E o que nos leva a deixar o primeiro amor? É o amor ao mundo, aos prazeres. É a secularização do cristianismo. É olhar para os problemas alheios. É murmurar. É comparar a minha vida com a de outro. Isso nos leva a perder o primeiro amor. É vestir apenas uma capa de crente com egoísmo. Não ter mais domínio próprio, não permitir que o Espírito Santo viva. Pastor, dá um diagnóstico. Como identificar se eu deixei o primeiro amor? Se você está com um pecado que você nunca venceu, meu irmão. Se você está com uma falta de profundidade. Se você não quer tratar, você não procura um líder para conversar, para pedir ajuda, para orar junto. As distrações, os prazeres, irmãos. O abandono da oração. A falta de prazer de ler a Bíblia, irmãos. Como eu sempre digo. Leia um capítulo por dia, irmãos. Tira um versículo.
capítulo, irmão, é menos de 10 minutos. É a substituição de culto, irmão, no domingo, dos prazeres, passeios, jogos, show. Não que é errado você faltar um domingo, irmão. Mas na semana toda, as programações você não vê. Atente, irmão, porque aqui tem uma palavra para você. A indiferença com Deus para a igreja. O prazer das coisas mundanas. A infidelidade em todas as áreas, seja ela financeira ou material. Nós temos exemplo de pessoas que perderam o primeiro amor. O povo do Egito, irmãos, com tanto milagre, com cuidado, murmuravam. Sansão pelo pecado, desobedeceu. Saul pela desobediência, rebeldia. Salomão, o cara mais sábio do mundo, por causa do humanismo, mulheres, carnalidade. Os 70 discípulos de João 6. E tudo teve consequência. Não aproveitaram nada, se deixar o primeiro amor. Nós vamos perder o sabor, vamos deixar de ser sal, de ser luz. Nós vamos esfriar na fé. Nós vamos se afastar da igreja. Nós vamos deixar de ser igreja, irmãos. A igreja do Oriente, da Europa, tudo isso aconteceu. Volta-te. Se lembra onde tu caiu. Apocalipse 2,5 diz: lembra-te de onde caiu. Arrepende-te. Pratica as boas obras. Aqui você praticava no princípio. Se arrependa, ou eu eliminarei você. Aqui é para a igreja, eu eliminarei você, Hermes. Se você não mudar, se você não voltar ao amor de verdade, eu vou eliminar. Isso não é só para a igreja, é para nós. Se nós não amar a Deus e ao próximo, Deus vai nos destruir. Se nós não já tivermos. Porque durante 40 anos Deus deu oportunidade. Aquela igreja, irmãos, ela foi destruída junto com a cidade. Passou os anos, no século V depois de Cristo, fizeram uma capelazinha, não para relembrar a igreja, sabe, homenagem, sabe quem? Ao homem que ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, apóstolo João. Hoje, Éfeso é a Turquia. Se um dia você tiver a oportunidade, você vai ver ruínas, mas vai ver a capelinha, homenageando o homem que amou a Deus e ao próximo, como o apóstolo João. Amém, irmão. Se você morrer hoje, qual o legado que você vai deixar? Que amou alguém? Que um homem que amou a Deus? Uma mulher, um jovem? Ou apenas não foi um bom marido? Não deixou faltar nada. Foi um bom filho, era educado. Mas o legado de amor a Deus, o legado de amar as coisas de Deus. Pastor, eu entendi. Como voltar ao primeiro amor? E aqui finaliza. Lembra-te. Talvez você perdeu o amor até pela igreja, porque alguém te feriu dentro da igreja. O que está mais acontecendo? Por algum irmão. Porque não adianta nós colocar uma maquiagem, se não curar aqui dentro. Volta lá, irmão. Volta em oração. Se você tiver puro, forte, peça perdão, porque você odiou. Se liberte disso, meu irmão. Volte a ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem apaixonado por Jesus. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, irmão, não tem problema em igreja, não tem problema com o irmão, nós ficamos só chapando. Nós queremos de segunda a segunda. Aí para comprar uma Bíblia, compra duas. De estudo e tudo. O culto começa às 7 horas, 6 horas o cara está aqui. Entrou para o ministério de louvor e sai 4 horas, 3, 2 horas o cara está aqui primeiro, suave já. Porque é o primeiro amor, irmãos. O primeiro amor lança fora o medo. Nós estamos apaixonados, não estamos nem aí. Ah, se o pastor é isso, se o líder é isso, não sei o quê. Irmãos, quantas pessoas se desviaram por causa de pastores, por causa de pregadores, por causa de irmão? Pergunto, onde está consolidado esse amor? Tem um grande pastor da cidade, prega demais. Se ele inventasse uma briga de galo aqui para ele dar uma palavra, lotava. Ele cairia no teto. Tem pessoas, irmãos, até hoje está desviada por causa disso.
onde está, irmãos. Nós temos que voltar, irmãos, ao primeiro amor. Lembrar, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Que dessa noite você possa sair como filho pródigo. Quero voltar, Senhor, para os teus passos, para manter essa chama acesa, ser cheio do Espírito Santo, orar sempre, se consagrar, ler Bíblia, jejuar, ser perseverante até o fim, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com a igreja, olhar sempre para Jesus. Isso vai manter nossa chama de primeiro amor acesa. Como eu disse para vocês, o cara me deu 6 meses para acabar o primeiro amor. Me deu 1 ano, me deu 1 ano e meio. Ele falou de 2 anos tu não passa, porque eu acho que assim. Com 3 anos ele me liga, qual é o segredo? Eu vejo tu sempre animado. Nem parece que eu passo um problema. Todos nós temos isso. Jesus termina a carta dizendo: aquele que perseverar, aquele que ouvir o Espírito diz hoje às igrejas, será o vencedor. E eu vou fazer ele provar da árvore da vida. O nosso alvo é Jesus, nós temos que chegar até essa árvore. Adão e Eva estavam no jardim. Finalizamos isso. Adão e Eva estavam no jardim, comendo do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha outra árvore de fruto, o da vida. E quando eles comem, eles se escondem. Buchinho cheio, começa a ter o conhecimento. Aí Deus vem ter um encontro com eles. Aí, irmãos, a primeira coisa que Deus faz, tira ele do jardim e bota um anjo com espada de fogo, para proteger essa árvore aqui da vida. Se você ler Apocalipse 18, você vai entender. Por quê? Porque se Adão e Eva no pecado, eles comem dessa árvore da vida, o pecado não teria fim. Mesmo se Jesus morresse. Por isso que ele guardou o jardim. Esse pecado que quer nos oprimir, que bate na nossa porta, irmãos. Você conhece a sua natureza, eu conheço a minha. Você conhece seu sangue, você conhece sua falha, irmãos. Não ceda a ele, irmão. Olhe para Jesus, olhe para essa árvore, porque vai chegar um dia, irmão, que você vai comer dessa árvore. Você não vai pecar mais. É a eternidade. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele diz: eu quero te dar vida e abundância. A vida e abundância não é ser bem sucedido, não é ter uma carreira, não é sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu emprego, suas finanças. Não, irmão. A vida e abundância é ter Deus em primeiro lugar. E para isso nós temos que amar Ele a próxima. Amém? Amém. Entenderam a mensagem, irmãos? Vocês já viram que eu fui quebrado, né? Quero ler 3 linhas com vocês aqui. Citando C.S. Lewis, no livro Os 4 Amores. Porque muita gente desistiu de amar a Deus e ao próximo. Preferem amar os animais. Nada contra. Mas o que ele diz aqui? Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa. Certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de manter seu coração intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva seu coração cuidadosamente em seus hobbies, nos seus pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento com pessoas. Guarde seu coração na segurança do caixão do seu egoísmo, mas deixe o caixão seguro, sem movimento, sem ar. O seu coração vai mudar. Ele não vai se partir. Vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível. Agora, a alternativa a uma tragédia, ou pelo menos o risco de uma tragédia, a tragédia de amar, é a condenação. O único lugar, além do céu,
onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos de amar, é o inferno. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Guarde seu coração. Seja egoísta. Vive só para você. Entre nesse caixão, ninguém vai lhe machucar. Ninguém vai lhe ferir. Você não vai ter nenhuma mágoa nesse caixão. Mas seu coração vai se tornar uma pedra. Você não vai sofrer decepções do amor com ninguém. Nem filho, esposa, irmão, pai, mãe, igreja. Mas se lembre, se você viver isso, a sua única opção é o inferno. Que eu e você possamos pedir nessa noite. Não possamos fracassar como a igreja de Éfeso, que tinha tudo, menos o amor. Vamos amar sim a doutrina, vamos amar sim a Bíblia, vamos amar sim o zelo, vamos sim nos consagrar, vamos ter organização, alinhamento, mas com a intenção certa, amando a Deus e ao próximo. Feche os olhos em nome de Jesus. Eu tenho um convite para fazer para você, meu irmão e minha irmã, ou jovem. Você que por algum motivo deixou de amar, primeiramente a Deus. Você quando não reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, por algum motivo, Ele quer te dar esse primeiro amor novamente. Você quer entregar sua vida a Jesus, quer se conciliar com Ele, quer ter estrutura e fé para amar o próximo. Oh, meu irmão, o Espírito Santo te trouxe nessa noite. Alguém quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar nessa noite? Glória a Deus. Mas alguém que nessa noite, irmão, quer se reconciliar, quer entregar a vida a Jesus? Hoje é dia, meu irmão. Ouça o que o Espírito diz à igreja, e a igreja é você, meu irmão. Não endureça o seu coração, não tenha medo, irmão. Há alguém nessa noite? Deus quer, irmãos, implantar um amor genuíno, que perdoa, que ama, que cuida, que anima, quer te tirar desse lamaçal de mágoas, de individualismo, de egoísmo. Há mais alguém nessa noite, irmão? Eu sei que essa decisão é difícil, irmão. Você já tem sentido esse chamado. Você já tem ouvido essa voz. Alguém nessa noite quer se reconciliar, entregar a vida a Jesus? Amém. Amém, povo de Deus. Vai chamar aqui meu amado Renato, em nome de Jesus. Bora aplaudir o Senhor, meus irmãos. Existem coisas que só o Senhor conhece nosso íntimo, irmão. E o Espírito Santo falou com o Renato. E eu sei que falou com mais gente. Há mais alguém? Quero fazer outro convite. Aquele que está com ofensa, aquele que está magoado, aquele que está amargurado, aquele que perdeu o primeiro amor. Quero chamar você aqui à frente, meu irmão. Quero pedir o Senhor, não deixa queimar. Nós vamos finalizar o culto louvando o Senhor. Aquele que quer voltar ao primeiro amor, aquele que quer voltar a ter prazer de novo pelas Escrituras, que passa 1 dia, 2 dias de jejum, aquele que quer voltar a fazer a obra, nem que seja, irmãos, no seu trabalho, evangelizando, falando dele. Chegou o dia, irmão. Deus quer renovar uma nova aliança. Quero convidar a igreja a ficar em pé, estender as mãos aqui em nome de Jesus. Mais alguém, irmão? Quer ser incendiado, voltar a esse primeiro amor, irmãos, não perder a esperança. Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, Senhor, nesse tempo de caos, como o Senhor fez naquela igreja de Éfeso, Senhor. Mas eu quero é com amor. Quero convidar você à frente, meu irmão. Se você crê nessa palavra, se essa palavra falou no seu coração,
Pai, o teu Espírito falou conosco nessa noite. Nós queremos sair da superficialidade, Senhor. Senhor, nós não queremos ser mais uma igreja que tem ações sociais, que é conhecida no bairro, que por um motivo ou outro nós temos doutrina, nós zelamos por isso, nós justificamos muita coisa. Pai, desconstrói tudo do nosso coração, desconstrói da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz te amar, Senhor, como nós entregamos a nossa vida a primeira vez a Ti, onde nós não vimos dificuldade, onde nós não vimos problemas, Senhor. Deus, nós queremos ser a resposta, Senhor, para essa geração que tem se perdido, Senhor, porque tem os remanescentes, tem as raízes, Senhor, tem aqueles que ainda não se dobraram, Senhor, e nós estamos aqui nessa noite dizendo que nós somos eles. Aleluia. Nos enche, Senhor, enche o coração dos meus irmãos, Senhor, tem fervor, Senhor, tira todo o obstáculo, todo o muro, tudo aquilo que está obstruindo, meu Pai. O teu povo vive o sobrenatural, os teus jovens, homens e mulheres aqui, as famílias aqui, Senhor, que sejam impactados pelo teu Espírito. Ah, Senhor, nós queremos voltar a queimar novamente. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, alcance o mais íntimo profundo que impede os meus irmãos de fluir no teu Espírito. Dê sabedoria, graça, dom, mas o maior de todos, o amor. Pois assim nós oramos, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, por Deus. Amém. Olha, som. Nós vamos finalizar, eu só quero dar um aviso, irmãos. Coloca bem, irmão, na lista, por favor. Apaga bem a luz, bem, Deus. Se programa, meus irmãos. Nós vamos ter o culto da virada aqui. 31 para o dia 1º, né? Do dia 1º até o dia 7, uma semana de culto. Glória a Deus. Não me programando nada para 2023, nadinha. Eu ia sentar e eu em oração, Deus falou comigo. Culto das primícias, 7 dias, não falte, irmão. Aqui nós vamos ter direcionamento do Senhor para esse ano, se você crer. E nós vamos falar só sobre o Espírito Santo. Amém. O tema vai ser Espírito Santo, o agente avivador da igreja. Ele ainda é o Senhor da igreja. Amém. Se Ele quiser me tirar, Ele vai tirar, irmão. Se eu tiver dando algum problema. Aqui quem manda é Ele. Então, anote aí. Dia 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domingo a domingo. Vai ser uma bênção, irmão. Vem com grande expectativa. Se você precisar de cura, você vai ser curado, irmão. Nós vamos ter a direção do Espírito Santo. Amém. E amanhã nós temos uma vigília lá na primeira igreja, com o tema buscar o Senhor de todo o coração. Nós vamos estar ministrando, eu vou dar, pastor Laércio, pastor Paulo Rogério e pastor Manassés, das 9 da noite. A juventude já confirmou toda. Vou precisar de apoio dos irmãos. Aí vamos ter uma vigília das 9 da noite amanhã, lá na PIB, até as 6. Irmãos, vamos. Vamos, que é o tempo de nós ensinar esse primeiro amor. Amém? Amém? Vamos finalizar com essa música. Vou dar logo a peça apostólica. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Tenha uma boa semana para ele, Senhor. Uma boa semana para você. Cheia de Deus. Que
Que você ame a Deus, ame o seu próximo, sua casa. Que o Espírito Santo avive no seu coração. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a consolação do Espírito Santo que nos guia, hoje e eternamente, esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.